tentar explicar. Quando eu cheguei a São Luís, eu estava com muitas dúvidas. E eu fui logo colocado na liderança. Saí do seminário e fui. Eu fui pastorear ou cuidar de 120 igrejas, entre congregações e igrejas. E imagine estar ali cuidando de 120 igrejas e congregações. Cada uma com problemas, né? Eu me lembro de uma que, aqui depois do Mates, a igreja se dividiu. Vamos lá, chamei o pastor Francivaldo, que já estava comigo. Vamos lá. E a igreja se rachou ao meio. E um grupo ficou para um lado, ficou para o outro. E eu passei um dia conversando com o grupo. E quando eu terminei, eu juntei os dois grupos no final da tarde e vim embora. E lá no barco, eu estava dizendo para o pastor Francivaldo, que já percebeu isso aí? Que capacidade, né? Juntei os dois grupos. Quando eu cheguei em casa, me ligaram. Pastor, o grupo se dividiu no culto à noite. Se dividiu de novo. E às vezes algumas igrejas, a igreja fechou, me levava a chave. E eu me lembro de uma que me ligaram, olha, a igreja fechou, o pastor está vendendo a igreja e o senhor tem que vir aqui. E eu fui lá no final da tarde. Cheguei lá, ele disse, me dê a chave da igreja. Eu disse, olha, o pastor disse que não dá, ele só dá a chave se ele morrer. Eu disse, vamos orar para que ele morra. Tá bom, e fui embora. 6 horas da manhã, o irmão Luiz Gonzaga me liga. O irmão lá da congregação, disse, pastor, o pastor morreu. Disse, meu Deus. Mas o pior não foi isso. É que ele contou para a viúva que eu disse isso. Ela nunca mais falou comigo. E eu comecei então a lutar com algumas igrejas e a lutar com alguns problemas, com os dilemas das igrejas. E eu comecei então a elaborar uma tese que eu comecei a ensinar no seminário. E me deu muito problema. O seminário me chamou, a convenção me chamou. Eu comecei a dizer o seguinte, o evangelho não muda o caráter, só livra o indivíduo do inferno. Só olha a prova. Você vai numa igreja, é problema. Você vai na outra igreja, é problema. Aquele irmão dá problema. Aquele outro faz isso. E eu estive com muitos problemas. Mas eu comecei a estudar esse assunto. E nesses anos, há mais de 20 anos, eu encontrei 4 respostas para o problema, para o dilema. Por que nós temos tantas dificuldades na igreja? Por que tantos crentes ainda não estão crescendo na graça? Por que há tantos problemas na igreja? E eu tenho compartilhado com os irmãos esses últimos anos, e hoje eu quero compartilhar mais um. Mas talvez você nunca tenha me ouvido falar sobre esse assunto, sobre espiritualidade e saúde emocional. Então, rapidamente, deixa eu fazer um resumo aqui sobre essas questões. O que eu reaprendi, o que eu aprendi nesses anos sobre as dificuldades, os dilemas dos relacionamentos na igreja. Primeira coisa que eu aprendi, tenho aprendido que nós somos pessoas em processo de restauração. Nós estamos em obra. Nós somos imperfeitos. Na verdade, cada igreja deveria ter uma placa bem grande na porta. É proibido a entrada de pessoas perfeitas na igreja. Gente perfeita é muito chato. Gente perfeita geralmente vai lá no cemitério, tem muita gente boa. Mas na igreja não há espaço para gente perfeita, porque nós estamos em processo de restauração. O apóstolo Paulo disse, aquele que começou a boa obra em vocês, levará a bom termo. Então de vez em quando alguém chega e diz, pastor, essa igreja é boa. Eu digo, como assim? Essa igreja não tem problema? Como assim? Essa igreja não tem gente chata? Como assim? A igreja está em processo de restauração, nós estamos em obra. Você é um canteiro em obras. Há muitas áreas da sua vida que Deus está trabalhando. Há muitos vícios da sua vida que você ainda não largou. E eu também. E Deus está trabalhando. Então, nesses anos, eu tenho aprendido que nós estamos em processo de restauração e estamos em obra. Deus está trabalhando em você. Amém? Somos pecadores imperfeitos. O nosso valor está na cruz de Cristo. O nosso valor está no sangue do Cordeiro. O nosso valor está na graça de Deus que restaurou você. Glória a Deus por isso. A segunda coisa que eu aprendi nesses anos é que existem cativeiros físicos, emocionais e espirituais. Existem cativeiros físicos, emocionais e espirituais. Aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura, amém?
Quem está em Cristo Jesus já foi liberto de todos os cativeiros. Nós não estamos mais debaixo de nenhum cativeiro. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se você está em Cristo Jesus, não tenha medo de seta que vinha do escuro. Não tenha medo de pisar em cemitério antigo. O Senhor Jesus está contigo. Mas existem muitas pessoas que foram livres das trevas, foram livres do diabo, mas estão em profundos cativeiros emocionais. Muitos crentes que ainda que foram libertos das trevas, foram libertos da mão do diabo, mas estão envolvidos em profundos cativeiros emocionais. Tantos crentes estão com transtornos de ansiedade, e a ansiedade é a porta que abre para a depressão. Quantos crentes estão amedrontados? Quantos crentes estão envolvidos com transtornos e depressão? Quantos crentes estão amargurados? Quantos crentes estão suicidando? E este mês é sobre o suicídio, que é uma tragédia no mundo inteiro. Quantos crentes estão com sentimento de abandono, sentimento de injustiça, sentimento de humilhação? Eles foram libertos pelo Espírito de Deus, mas ainda estão em cativeiros emocionais. A terceira coisa que eu aprendi nesses anos é que nós precisamos de restauração, mas nós precisamos dar passos de restauração. A restauração, ela é um movimento, nós precisamos estar dando movimentos. E o que eu tenho aprendido é que a igreja é um porto onde chega muita gente doente. A igreja é esse porto que deve chegar muita gente doente. Mas a igreja não pode ser um depósito permanente de gente machucada. A igreja não é um depósito de gente permanentemente machucada. Chega uma hora que precisamos dar passos, precisamos nos mover, precisamos começar a andar. Restauração é um processo em movimento. Deus está em movimento na sua vida. E eu creio que nós precisamos dar 4 movimentos. Nós precisamos dar 4 movimentos. O primeiro movimento que eu creio que precisamos dar, nós precisamos admitir que uma ferida foi instalada em nosso coração. Qualquer processo de cura começa quando você admite que de fato você precisa ser restaurado. A cura começa quando eu reconheço quem eu sou. Eu só comecei a lidar com minha epilepsia no dia que eu disse: eu sou epilético. Eu preciso entender isso e aceitar isso. Eu preciso entender que, às vezes, eu estou com problema com a minha mãe, com problema com meu pai, com problema com meus irmãos, com algum problema da minha vida, com algum sentimento, e eu preciso lidar isso. O segundo passo, eu creio que o segundo movimento que eu preciso dar, eu preciso perdoar qualquer pessoa envolvida na minha dor. Perdão é um processo. Você precisa perdoar todos os dias, até que aquela dor saia do seu coração. Perdão é um processo, e perdão é essencial. Quanto maior for a sua ferida, mais perdão você deve depositar. É isso que a palavra de Deus nos diz. E o terceiro passo, o terceiro movimento, eu preciso conversar com alguém sobre o meu cativeiro. Eu preciso ter alguém para acompanhar a minha restauração. Eu preciso de alguém para vomitar a minha dor, para jogar para fora a minha dor. E uma das melhores receitas para a saúde do coração é conversar sobre a sua dor. Tiago diz: confessai os vossos pecados uns aos outros, para serdes sarados, e orais uns pelos outros. Eu preciso conversar e falar das minhas dores do meu coração. E o quarto passo, eu creio que nós não somos escravos do medo, amém? Nós não somos escravos do medo. E o medo destrói você, o medo paralisa você. Mas a palavra de Deus diz, lá em Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, a Bíblia diz lá em Romanos, que Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Por isso eu não tenho medo da culpa. Romanos diz que nada nos separa do amor de Deus. Então eu não sou escravo do medo. Eu não preciso viver amedrontado. Esses são os passos que eu preciso dar para a minha restauração. E hoje eu quero lhe compartilhar o quarto movimento. Mas para você entender isso, o que é uma pessoa emocionalmente espiritual? O que é uma pessoa espiritualmente e emocionalmente saudável? O que é uma pessoa?
Talvez você diga, é alguém que sabe controlar as suas emoções, que sabe controlar sua ira, sabe controlar sua raiva. Isso sim. Talvez seja alguém que sabe organizar o seu mundo interior, sabe organizar o seu coração. Talvez sim. Mas eu creio que uma pessoa emocionalmente saudável, espiritualmente saudável, é uma pessoa que desenvolveu a capacidade de lidar com as suas frustrações. Alguém que de fato é espiritualmente saudável é uma pessoa que aprendeu e desenvolveu a capacidade de lidar com as suas frustrações. A Bíblia está cheia de homens que tiveram que lidar com as suas frustrações. Esses homens foram testados todos os dias e eles tiveram que aprender a lidar com as suas frustrações. Porque essas frustrações são normais, são circunstâncias incontroláveis, são processos inevitáveis. Você tem que lidar todos os dias com as suas frustrações. E maturidade espiritual é aprender a lidar, a entrar nessas frustrações e permanecer em pé, confiando na ação de Deus, que Ele é o nosso escudo. Amém? Mas para você compreender isso, eu quero lhe falar sobre a jornada da vida cristã. A vida cristã é uma grande jornada. E em cada jornada nós temos que aprender a lidar com as nossas frustrações, com as nossas muralhas. Eu quero lhes falar hoje sobre muralhas. Mas para que você entenda isso, quero lhe falar sobre a jornada da vida cristã. Quando é que a vida cristã começa? A vida cristã começa com a conversão. Você vai à igreja e você aceita o Senhor Jesus. A partir daí você se torna uma nova criatura. O seu nome está escrito no livro da vida. É o começo. A conversão é o primeiro passo. Mas a partir daí você tem que dar a segunda jornada, o segundo estágio. Você começa a ser discipulado. Alguém tem que cuidar de você. Você começa a ler a Bíblia, você começa a aprender na escola dominical, você começa a ir nas conferências, você começa a ir nos cultos e Deus vai te ensinando os valores do reino de Deus. E aí você vai para o terceiro estágio. No terceiro estágio, você começa o quê? A trabalhar. Você começa a desenvolver os seus dons e as suas habilidades. Você começa a exercer aquilo que Deus lhe deu. E nós sabemos que quem não se envolve, não se desenvolve, não é verdade? Você começa a trabalhar, você começa a servir nos dízimos e ofertas. E você começa a estar ali ministrando a palavra de Deus. E você começa a crescer usando os seus dons. Mas a quarta jornada, você precisa agora você precisa agora caminhar para o seu mundo interior. Você precisa lidar com as questões que estão ali dentro. Coisas que estão lhe paralisando, lhe amedrontando. Coisas que estão te machucando. E quando a gente vem na igreja, muito daquilo que a gente olha para as pessoas, nós não percebemos. A vida na igreja é como se fosse um iceberg. 90% do iceberg está na superfície, só 10% estão na superfície. Quando a gente olha um para o outro, a gente não sabe, nós estamos olhando apenas 10%, mas 90% do que nós somos, das nossas dores, estão ali guardadas e nós não entendemos e não percebemos. Por isso que às vezes temos dificuldade com relacionamento. Essa é a jornada onde você tem que trabalhar aqui dentro. Você tem que lidar com a sua luta aqui dentro. E quando você vence isso, então você vai para a quinta jornada. E a quinta jornada é a jornada para fora. É quando você, de fato, vai para servir. Mas você diz, pastor, isso não é a terceira jornada? Isso não é a mesma coisa? Sim, mas há uma diferença. Quando você está servindo a Deus e você não lida com o seu coração, você não lida com as suas feridas, você vai machucar pessoas. Quem não está em processo de restauração, começa a machucar gente quando está na liderança. Porque gente ferida, fere pessoas. Por isso que há tanta confusão. Por isso que há tanta gente na liderança machucando gente. Porque ele está servindo, mas ele não fez essa jornada para dentro. Não se quebrantou, não se humilhou e pediu para que Deus enchesse o seu coração de paciência, amor e quebrantamento. Se você sai dessa jornada, você vai para a sexta jornada. Que é a jornada de ser transformado em amor. Essa é uma jornada especial, porque é a jornada da liberdade do ego. Você se livra do seu ego. Você começa a dizer, eu estou aqui, Senhor, para te servir. E eu quero ajudar pessoas. E eu não vou esperar retribuição, recompensa ou qualquer outra coisa. Eu estou ajudando pessoas sem esperar retorno. Eu ajudo alguém, mas não espero nada dela. E eu nunca cheguei ainda a esse estágio, não.
Quero dizer para vocês que essa semana eu andei dando umas 2 cestas básicas, viu? Andei ajudando as pessoas. Não quero falar da minha bondade não, sabe? Quando você chega a esse estágio, você abre mão do seu eu. O apóstolo Paulo diz, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. As críticas, os elogios não fazem mais parte. Eu estou aqui para servir o Senhor Jesus. Eu vou ajudar pessoas, mesmo que ninguém saiba que eu estou ajudando. Glória a Deus. Esse é o estágio. Mas há um problema. Sabe qual é o problema? Na maioria de nós, do 3º estágio para o 4º estágio, nós encontramos uma grande muralha. As pessoas estão servindo, estão batalhando, estão ali querendo servir ao Senhor. E elas dizem, eu estou aqui com gás para lutar na igreja, para abençoar pessoas. Mas quando elas vão para a 4ª jornada, uma muralha se coloca na sua frente. E esta muralha paralisa a pessoa. E essa muralha amedronta a pessoa e ela passa anos e anos sem sair desse estágio. Quantas pessoas estão ali na igreja, estão com amor, mas elas não conseguem partir para o 4º estágio. Elas não conseguem ir para a 4ª jornada. Por quê? Porque a 4ª jornada é um processo de caminhada para o meu mundo interior. E a coisa que mais dói, a coisa mais difícil é esta viagem para o meu mundo interior. Então, anos e anos eu estou ali na igreja e eu fico parado ali no 4º passo. Por quê? Porque eu não quero atravessar esta muralha, ou eu não consigo atravessar a muralha. E é os dias mais difíceis da minha vida. Algumas muralhas são o nosso vale da sombra da morte. Quantas pessoas estão na igreja, mas passaram por um divórcio, diz pastor, aquele divórcio ainda me machuca. Quantas pessoas estão na igreja, mas passaram por uma traição, dizem pastor, eu não consigo me libertar dessa traição. Quantas pessoas estão na igreja e estão dizendo, pastor, eu quero estar na igreja, mas eu fracassei na minha vida profissional. Eu queria ser um médico e não sou nada, e isso dói. Quantos estão na igreja e dizem, pastor, eu peguei um câncer, e esse câncer me machuca. Quantos estão na igreja e estão dizendo, eu estou com outras muralhas. Pastor, eu estou com profunda ansiedade, eu estou tomando remédio controlado. Quantas pessoas estão dizendo, eu quero ir, mas eu não consigo passar para a 4ª jornada. Eu não consigo viajar para o meu mundo interior. Sabe por quê? Porque a minha muralha é muito grande. É muito pesada, é muito alta. Só Deus sabe a carga que eu levo. E quando você está nessa muralha, os anos vão passando e você começa a perder a visão de Deus. E você começa a ficar seco. E você vai perdendo a glória de Deus. Porque aquela muralha, ela te esmaga, ela te humilha, ela te arrebenta. E você fica ali anos e anos. Talvez essa muralha seja um vício. Talvez essa muralha seja algo que você está carregando. E você não consegue sair da jornada do serviço para essa caminhada da sua vida interior. Anos e anos e anos. E você está dizendo ali, eu não consigo crescer na minha vida cristã. Por quê? Porque eu estou parado na 4ª jornada. Eu não tenho coragem de abrir o meu coração e lidar com quem eu sou. E aceitar os meus problemas, aceitar os desafios e dizer, Deus, me cura dos meus vícios. E a palavra de Deus, aqui em Jó 42, de 1 a 5, conta a história de um homem que enfrentou a muralha. A vida desse homem é Jó. Abra a sua Bíblia aí. Jó 42, 1 a 5. Então Jó respondeu ao Senhor, sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Oh glória. Tu perguntas, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste agora, escuta, eu te falarei. Vou lhe fazer perguntas e você me responderás. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Esse homem está diante de uma grande muralha. Jó é o homem mais rico da sua região. Jó tem jatinho, tem Mercedes. Jó é o Bill Gates daquela época. Esse homem é muito rico. Mas tragédias e muralhas e frustrações começam a vir sobre a sua vida. Primeiro diz que ele perdeu todas as coisas. De um dia para outro, Jó ficou pobre. Mas o texto diz também que Jó perdeu todos os seus filhos. De repente, Jó perdeu 10 filhos. Imagine esse homem
participando do funeral de 10 filhos. E eu posso imaginar alguém dizendo como ele consegue ficar em pé. O homem está ali, seus 10 filhos estão mortos. Mas Jó também, além disso, Jó pegou uma grande doença. A lepra começou a surgir no seu corpo e ele começava a coçar com caco. E todo o seu corpo ficou com chagas e aquilo fedia. E Jó ficava raspando e colocando algumas coisas e o pus tomava conta do seu corpo. Essa era a situação de Jó. Mas o texto também diz que nessa situação os seus amigos o visitaram. E eles disseram: Jó, se você está pobre é porque você deve estar em pecado. Porque, Jó, não existe uma causa que não justifique o sofrimento. Mas a Bíblia diz que Jó era justo e obediente a Deus. Nem tudo que acontece com você, meu irmão, é porque você está em pecado. É Deus que permite o teu sofrimento, é Deus que permite a tua muralha, para que você saia do estágio da terceira do serviço e entre no estágio do seu mundo interior. Muitas das nossas muralhas são permitidas pelo próprio Deus, amém? Jó está lidando com isso, e ele está naquela luta, e Jó está trabalhando com isso, mas há um momento que Jó tem um surto, Jó se desespera, e Jó clama, e Jó geme, e ele arrasta no chão, e ele clama, e ele grita, e Jó começa a clamar e dizer: Deus me ajuda. Você entende essa muralha? Todo o processo que Jó está enfrentando, a Bíblia diz que Jó não se afastou de Deus. Ele se arrasta, ele geme, ele grita, mas diz: Jó não se afastou de Deus. Porque quando estamos diante dessa muralha, nós temos que enfrentar a muralha. E algumas pessoas não estão enfrentando a sua muralha. E quando você não enfrenta os seus problemas, as suas frustrações, você muitas vezes tem que medicar o seu sofrimento. Quanta gente que não enfrenta a sua muralha, e ele, então ele tem que aliviar a sua muralha. Ele tem que aliviar o seu sofrimento. Quantos não estão usando drogas para aliviar a sua dor? Quantos não estão usando bebidas alcoólicas para aliviar a sua dor? Quantos não estão viciados em sexo para aliviar a sua dor? Quantos não vivem comendo de manhã, de tarde, de noite para aliviar a sua dor? Quando você não enfrenta a sua dor, quando você não enfrenta a sua muralha, quando você não enfrenta as frustrações, você precisa medicar o seu sofrimento. Por isso que as farmácias estão cheias. Está produzindo milhões e milhões e milhões de remédios para acalmar você, para acalmar e ganhando dinheiro. Enquanto nós não enfrentamos. Mas há um momento que Jó enfrenta a sua luta. Jó enfrenta o seu problema. E apesar de tudo, ele rasteja, ele grita, mas ele não se afasta de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Quando eu leio o livro de Jó, eu aprendo várias lições. A primeira lição que eu aprendo aqui é que Deus fala no meio da tempestade. Deus fala no meio da tempestade. São 35 capítulos, Deus está calado. Talvez passou anos, meses, Deus está calado em 35 capítulos. Mas agora chegou a hora de Deus falar e dizer: Jó, te acalma, eu estou contigo. E havia uma grande tempestade, e Deus está dizendo: é na tempestade que eu falo, Jó. Fique tranquilo, eu estou contigo. E aí então Jó disse: agora eu entendo que Deus é bom de verdade. Porque antes eu sabia que Deus era bom porque eu tinha camelos. Antes eu sabia que Deus era bom porque eu tinha fazendas. Mas agora que eu não tenho nada, eu sei que Deus é bom. Deus é misericordioso. Imagine convidar Jó para vir falar nesta igreja aqui, na saúde e espiritualidade. Se fosse aquele Jó antigo, antes da muralha, Jó diria: como Deus é bom. Como é bom ter camelos, né? Se fosse o Jó depois da muralha, ele diria: profundamente Deus é bom. Porque depois que eu entrei na muralha, depois que eu perdi tudo, verdadeiramente os meus olhos viram Deus. Às vezes Deus tem que tirar algumas coisas de você para que você veja a sua glória. Tem coisas que você tem que impede você de ver a sua glória. Deus teve que tirar isso de Jó. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que as frustrações é a forma normal que Deus usa para nos amadurecer. Frustrações é a maneira que Deus usa para nos amadurecer. É a noite escura da alma. E essa noite diante da muralha que esmaga, humilha. Mas depois que a muralha te esmaga e te humilha,
você fica com o espírito quebrantado. E alguém com espírito quebrantado consegue ver a face de Deus, consegue ouvir a voz de Deus, amém? A terceira coisa que eu aprendo aqui é que diante da muralha, quando ela me paralisa, me amedronta, eu posso ficar amedrontado ou eu posso seguir em frente. Você está na muralha, você pode ficar ali amedrontado. Você pode dizer, eu não quero caminhar para os meus problemas interior. Eu não quero lidar com as minhas dúvidas, eu não quero lidar com as minhas dificuldades interior. Você pode ficar ali, mas você pode enfrentar a muralha. Você pode atravessar aquilo que dói. E você vai experimentar vida abundante, revelação e sabedoria de Deus. Aleluia. Vale a pena encarar a muralha e atravessar a muralha. A quarta coisa que eu aprendo aqui é que em frente à muralha aprendemos a adorar a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele nos dá. Oh, glória a Deus. É isso que Jó está dizendo. Eu agora, os meus olhos veem. Eu te adoro não pelo que eu tenho, eu te adoro pelo que o Senhor é. É a verdadeira adoração. Jó está chegando no estágio 6, onde ele está dizendo, agora sim, eu atravessei, eu olhei para dentro de mim, eu saí para fora e agora estou adorando a Deus em amor. Eu estou agora servindo a Deus em amor. As coisas de Deus não são pesadas mais para mim, é um privilégio. Jó aprendeu a adorar ao Senhor assim. E a quinta coisa é que você precisa ir em frente. Vai chegar um dia em que Deus vai tirar aquilo que você tem. E você vai gemer, você vai chorar, você vai rastejar. Faça isso. Mas continue em frente. Não se afaste de Deus. Amém? Haverá dias em que Deus vai tirar aquilo que você gosta. Haverá dias em que você não vai ter mais aquilo que você quer. Mas mesmo assim, você deve continuar firme e não se afastar de Deus. Esse é o segredo desse homem. Diante da muralha, diante de todas as suas dificuldades, Jó permaneceu firme. A maturidade cristã é quando eu aprendo a lidar com as minhas frustrações. E eu não deixo as minhas frustrações me paralisar. Eu caio aqui, levanto acolá, mas continuo caminhando e progredindo no reino de Deus. Amém? Eu não sei quais são as suas muralhas. Eu não sei o que vem paralisando a sua vida. Eu não sei o que aconteceu na sua história, mas talvez tenha algo que está aí dentro e que não deixa você caminhar. Talvez seja um vício que você não consegue lidar com ele. Talvez seja uma angústia profunda no seu coração e você não consegue perdoar isso. Talvez a muralha da sua vida seja a decepção com a vida. Você pensava que ao chegar aos 30 anos seria quase dono do mundo e agora você só tem uma casa pequena na cidade operária. Talvez o seu problema seja uma dor com seu pai, com a sua mãe. É preciso fazer uma jornada interior e dizer, Deus, me ajuda, me ensina a lidar com as minhas muralhas. Me ajuda, porque se enquanto você não se livrar, não ultrapassar as muralhas, você vai ficar amedrontado e paralisado. Anos vão passar e você vai estar ali parado. E algumas pessoas vão perguntar, por que aquele irmão está parado? Por que aquele irmão não faz nada? Porque ele só senta. Porque a dor dele ainda não foi controlada. Porque ele está ainda no terceiro estágio. Ele quer trabalhar, mas o seu coração está seco. A sua boca está seca. A sua vida está vazia. Porque ele não ultrapassa as muralhas. Um dia, Jó, gemendo, rastejando e gritando e berrando, ele disse, eu vou continuar servindo ao Senhor. Até que Deus veio e abençoou Jó e tirou todas as muralhas de Jó. Amém? Nosso Deus grande em misericórdia deve te ajudar você a fazer a jornada para o seu mundo interior. Em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé. Oh, glória a Deus. Quantas vezes a gente desafia o irmão, vamos para a célula, vamos liderar a célula, isso eu não posso. Não pode. Porque você ainda não navegou no seu mundo interior.
Porque você ainda não está lidando com essas questões. No dia que você for liberto disso, você vai entrar na jornada para fora. Vai sair para fora. As muralhas não permitem que a vida cristã seja uma experiência gloriosa e maravilhosa, irmão. Como a ansiedade nos destrói. Como o medo nos abate, não é? Talvez nesta noite você esteja rastejando, esteja gemendo a sua dor. E você diz, pastor, o senhor não entende. Eu carrego isso já há muitos anos. É a minha noite, é a noite escura da minha alma. Eu quero, às vezes, eu sinto vontade de ir mais, de me envolver mais. Mas tem algo ali me segurando, me amedrontando, me puxando para não entrar nessa jornada. Está lá no meu mundo interior, está no meu passado. Peça ao nosso Deus que te dê vitória sobre essas coisas, meu irmão. Diga para Deus. Há um momento que Jó está dizendo, agora os meus olhos conseguem contemplar a tua glória. E quando os olhos contemplam a glória de Deus, Deus traz consolo sobre o coração machucado de Jó. Hoje, talvez você começou a sua vida cristã, conheceu a Bíblia, começou a servir na igreja, e deseja caminhar, deseja entrar em outros estágios da vida cristã, mas não consegue. Porque não aprendeu a lidar com algumas frustrações do passado ou frustrações presentes. Maturidade espiritual é entender que Deus está conosco, meu irmão. Deus não te abandona. Se você precisa rastejar, berrar, clamar, chorar, clame, mas não se afaste de Deus. Este é o segredo de Jó. E quero orar nesta noite. A maior jornada da vida é a jornada para o nosso mundo interior. É lidar com as questões da nossa alma. É ali que estão os nossos medos. Esta muralha você precisa pular para dar um passo à frente. Enquanto você não lidar com isso, você não terá liberdade para que os teus olhos vejam a glória de Deus. Enquanto as suas emoções não forem tomadas pelo Espírito de Deus, você vai viver amargurado, amedrontado. E anos vão se passar e você vai ficar parado nesse estágio do querer, mas o não conseguir. Nesta noite peça para Deus, porque este nosso Deus começou a sua boa obra em nós. E Ele deseja levar essa boa obra para frente. Aleluia. Quero cantar uma canção. Depois vamos orar. Vou pedir ao pastor Rodrigo que venha aqui orar nesse momento. Depois da canção. Feche seus olhos. Vamos cantar. Enquanto cantamos nesta noite, quero convidar você. Se há algo no seu coração que precisa ser desprendido hoje à noite, você pode dizer ao nosso Deus: oh Deus, eu quero sair do estágio do serviço, eu quero pular, eu quero enfrentar o estágio para dentro do meu mundo interior, mas eu quero agora sair para fora. Eu quero ir para esse estágio onde eu vou comunicar a glória de Deus. Consolar aqueles que estão chorando, abençoar os que sofrem e contar o meu testemunho. E dizer bem alto: Deus me libertou disso. Deus me libertou dessa muralha. Deus me colocou em pé.
Deus me sustentou, Deus está comigo, e abençoar outras pessoas. Vamos cantar. Como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Já você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Só você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Aleluia. Somente a ti, Jesus. A Ele a glória. A Ele a Oh, glória. glória. A Ele a glória. Aleluia. Vamos orar. Feche seus olhos, pastor Rodrigo vai orar. Enquanto nós oramos nesta noite, se Deus tem falado com você, queremos orar nesta noite para que você seja livre de toda a sua muralha. Que haja vitória sobre a sua vida. Aleluia, queridos. Nosso objetivo aqui não é que você ouça uma oração. Meu objetivo aqui não é que você receba uma oração. Querido, você é um filho de Deus.
Você é uma filha de Deus. O Senhor quer ouvir a sua voz. O Senhor quer ouvir o seu clamor. O Senhor quer ouvir o seu pedido. Adentre a presença dEle com fé em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Não, Ele sabe quem nós somos e sabe do que nós necessitamos. Por isso, querido, dobre o seu joelho, levante sua voz, erga sua voz e clame a Ele com fé. Faça como o cego Bartimeu. Ele não se importou com quem estava do seu lado. As vozes diziam para ele: cala a boca, não incomoda mais o mestre. Mas ele, quanto mais diziam, mais ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quanto mais ele clamava, meus irmãos, sua voz chegava até o Senhor e a sua oração foi respondida naquele mesmo momento. É o seu momento agora com Deus. Ore a Ele, ore comigo nesse momento. Ó Deus maravilhoso, grande é o teu nome, Senhor exaltado, que ama a tua igreja, que nos chamou e, ó Pai, nos comprou na tua cruz, ó Pai. Aos pés da cruz estão os nossos pecados, nossa dívida foi paga, aleluia, não devemos mais nada, estamos salvos, ó Deus. Obrigado por essa promessa cumprida, obrigado por essa bênção recebida, em nome de Jesus. Agora, Senhor, todavia, diante do teu trono, queremos colocar, ó Deus, na tua presença, os nossos temores, os nossos medos, os nossos anseios. A tua palavra nos orienta, Deus, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós, aleluia. O Senhor tem cuidado de mim, o Senhor tem cuidado da minha família. Glória ao teu nome, Adonai. Por isso eu te coloco agora, Senhor, sim, com meus irmãos, apresento ao Senhor, ó Pai, tantas famílias de servos do Senhor. Apresento ao Senhor a família que está com problema de relacionamento, ó Pai, relacionamentos quebrados, casamentos abalados. Apresentamos diante do Senhor, que é um Deus poderoso. Esse é o nosso remédio, estar diante de Ti e poder clamar a Ti livremente, porque temos um Pai, ó Pai, que nos ama, aleluia, cuja vontade é a nosso favor. Pai, ora ao Senhor pelo pai de família, mãe de família, está desempregado nesse momento. Pai, Tu que és o Deus que tem a chave, ó Pai de Davi, o Senhor abre e ninguém fecha. O Senhor diz em Tua palavra: eis que eu ponho diante de Ti uma porta aberta e ninguém poderá fechar, aleluia. Ó Pai, que recebam os que têm fé nesse momento, essa porta aberta no nome de Jesus. Pai, eu oro também pela enfermidade que vem para abalar, que vem para entristecer, que vem, ó Pai, para tornar, ó Pai, as famílias entristecidas, ó Pai, desamparadas, amedrontadas. Ó Pai, que em nome de Jesus Cristo, toda enfermidade saia agora, no nome de Jesus. Caia por terra a enfermidade, que os tumores morram em nome de Jesus, que as infecções, ó Pai, sejam debeladas em nome de Jesus, que as fraquezas se tornem força agora, no nome poderoso de Jesus Cristo, o Nazareno, Salvador de todos os que creem, aleluia. Eu louvo o Teu nome, Senhor, que as cadeias caiam por terra e o Teu povo seja livre, liberto de preocupações, ó Pai, de limitações, de problemas. Grande é o Senhor que traz, ó Pai, depois da tempestade, uma grande bonança, aleluia. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Eu recebo na minha casa a Tua bênção, Senhor. Eu recebo na casa dos meus irmãos, ó Pai, a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, amado. Vem logo, depois ele canta e a gente encerra. Graça e paz, igreja. Nós estamos aqui para reforçar mais uma vez o convite. Eric, por favor, o convite da conferência. A nossa conferência, né, Espiritualidade e Saúde Emocional, que vai acontecer dia 21 e dia 22 de setembro, com o pastor e psicólogo Daniel Camaforte.